Espere começar. Aí, tá gravando. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos gravar uma aula que não é de uma matéria nova. Era para vocês já terem visto isso. Vou até compartilhar aqui minha tela. Acho que eu compartilhei a tela toda. Tá. Acho que vai aparecer agora a apresentação para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Ou não? Não foi ainda. Responde aí no chat. Ou fala, Marcelo, tanto faz. Pode falar também. Tô vendo? Beleza. Então, ó, na verdade, o que a gente conversou lá com todos os professores e com os gestores também, né, com a Maria, com a Silvia e com o Christian, é que é o seguinte, como vários de vocês ainda não entregaram todas as atividades desde o começo da pandemia, era para a gente voltar nas atividades, para a gente ir conversando sobre elas e refazendo. Então, eu vou voltar numa atividade antiga, tá? Vou até abrir ela aqui para vocês verem, ó. Deixa eu aumentar o tamanho. Opa, vamos continuar. Então, olha só. Esse aqui é da primeira semana nossa lá, olha aqui. A data. Vou deixar em tela cheia. Tem como? Acho que é F12. Qual que é o botão mesmo? Alguém sabe aí, gente? Deixa a tela cheia, acho que é F11. É F11. Então, nós vamos ver. Todo mundo aqui já fez? Teve alguém que não fez ainda essa primeira lição aqui? Foi lá da. Ó, o último dia que vocês tiveram aula, teoricamente, foi no dia 20 de março. Mas vocês pararam de ir antes. Vocês pararam de ir, acho que era na terça-feira. Foi o último dia que vocês foram. E aí as aulas terminaram mesmo na sexta. Isso aqui é a outra semana, a semana seguinte. Então, esse aqui vai ser uma matéria de números, tá? No caderno de números. Então, vocês vão fazer no caderno de números. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco esse arquivo de novo, para vocês terem ele de novo, tá bom? Então, se tiver dúvida, vocês podem mandar e-mail, ou aqui não está meu WhatsApp, mas esse é pouco meu WhatsApp já, né? Então, vamos lá. Qual que é a atividade que foi dessa semana aqui? Quando vocês estavam saindo, um pouquinho antes de sair, né, da pandemia, para ir para cá em casa, né? Nós estávamos falando sobre sistema de numeração, certo? E quando a gente terminou o sistema de numeração, aí a ideia agora era a gente começar a estudar as 4 operações básicas, relembrar, né? Porque vocês já conhecem as 4 operações básicas. E aí, essa daqui vai ser sobre adição e subtração, tá bom? Então, vamos relembrar. E aqui eu sei que vocês já sabem fazer a continha de soma e de subtração, mas aqui eu não vou focar na conta. Eu vou focar na ideia que a conta quer dizer, né? Quer passar para a gente. Então, vamos lá. Ué? Relação... eu acho que eu estou no arquivo errado. Espera aí. Eu abri a aula errada. Era essa aqui. Desculpa aí a falha. Aqui, a ideia sobre adição. É essa aqui. Então, de novo, tudo no caderno de números, tá bom? Caderno de números, eu vou fazer tudo no caderno de números. E qual que é a ideia aqui? Tudo que tiver nessa cor aqui, tá vendo essa cor aqui? Eu coloquei o texto inteiro, mas você não vai copiar tudo isso aqui no seu caderno. Só essas partes que estão com cor diferenciada aqui. Eu não sei que cor vocês estão enxergando aí, que minha tela tá bem ruim. Ela tá com problema e ela muda a cor das coisas, mas acho que é rosa, se eu não me engano. E aqui também e aí você vai copiar essa parte aqui também, que tem rosa. Só essas partes que estão circuladas, né, quadriculadas em rosa. É só isso que você vai copiar, tá? E é lógico, né, os exercícios. Isso é óbvio, não precisa nem falar que você tem que copiar exercício. Então vamos lá. Vamos falar sobre adição. A adição você já sabe, né? É quando nós temos que... Sempre, aliás, eu vou perguntar para vocês, vamos ver quem está aí online, né? Quem está ouvindo, se quiser participar, vocês podem tirar o microfone do mudo e para falar.
Quais são as ideias, quando a gente fala de adição, quando a gente está somando alguma coisa, qual que é a ideia por trás da adição? O que me faz somar duas coisas? Alguém? Alguém saberia? Deixa eu ver se alguém no chat que fala. Acrescentar. Mavi KBR. Quem que é? Ah, Maria Vitória, tá bom. Sim, acrescentar é uma coisa. Então, quando a gente quer acrescentar alguma coisa, a gente faz uma soma, né? A gente adiciona. Outra situação, além de acrescentar. Então, só para dar um exemplo de acrescentar, enquanto vocês vão pensando aí. Então, eu tenho uma quantidade adicionar também, né? Então, adicionar e acrescentar são bem parecidas as duas ideias, né? Então, acho que quando você está com um pudim de leite condensado aí na sua casa, aí sua mãe corta uma fatia para você colocar num pote para você, e aí você quer acrescentar um pedaço, porque, né, você é guloso, você quer comer mais. Então, você vai lá, tira mais um pedaço e junta, né? E soma naquela parte, e acrescenta naquele tanto de doce que você tinha. Aí, outra palavra aqui importante, juntas. É Maria Eduarda do Sexto C falou aqui. Então, juntar. Quando você junta coisas, você também está adicionando, né? Você também está somando. Toda vez que você quer, toda vez que qualquer exercício te passar a ideia de juntar, né? Então, tá lá o exercício, escrita do exercício, te passar a ideia de juntar, ou de acrescentar, ou de adicionar, né? Que é outra coisa que a Maria Vitória colocou. Toda vez que estiver passando essas ideias, significa que você vai ter que fazer uma adição. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui tem dois exemplos, tá? Vou ler aqui com vocês o primeiro exemplo. Nos Jogos Olímpicos, olha só o tamanho do texto. Você faz conta que isso aqui era um problema que vocês teriam que resolver, tá? Então, vamos ler o problema. Nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, no Brasil, a equipe de atletas brasileiros era composta de 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. Qual o número total de atletas da equipe brasileira? Outra palavra muito importante quando é soma, total. Toda vez que eu quero saber o total de uma coisa, eu quero juntar, né? Faz sentido, né? Juntar. Então, quando eu quero o total, eu tenho que juntar duas coisas para descobrir o total. E aí, beleza, né? Deixa eu ir acompanhando aqui, né? Sempre no lugar errado. Tá certo. Então, como aquele quer saber o total, a ideia é de juntar. Se é de juntar, faço uma adição. Entendeu? Eu não quero que vocês já falem assim, esse é um probleminha demais. Não, tenta entender qual que é a lógica por trás, porque esse problema é simples, mas de repente quando tiver um problema mais complicado, vai ficar confuso se eu vou ter que somar, ou se eu vou ter que multiplicar, ou se eu vou ter que dividir. Então a gente tem que começar a entender a ideia por trás do exercício. Todo exercício tem uma ideia por trás. E tem que prestar atenção nessa ideia. Então, toda vez que eu quero saber um total, eu estou juntando coisas. Então, para resolver esse problema, devemos fazer 256 mais 209. Para isso, podemos usar os seguintes processos. Aí tem duas formas de resolver. A que a gente é mais acostumado é essa segunda aqui, né? Que vocês devem ter aprendido várias vezes lá na escola. Que é a gente chama de algoritmo usual. A palavra algoritmo, eu já falei com ela na sala de aula, mas vamos relembrar. Algoritmo é um método, né? Uma forma de resolver um problema sequenciado. Então, tipo assim, eu vou fazer primeiro um passo, depois o outro, tem uma ordem lógica, tá? Então, você vai resolver um problema seguindo uma ordem lógica. Isso é um algoritmo. Tipo assim, quando eu coloco aqui, vocês já estão acostumados, 256 mais 209, você sabe que você não vai começar daqui, né? Da centena. Você vai começar da unidade. Por quê? Porque você já está acostumado com esse algoritmo. Deixa eu ver aqui se não tem ninguém falando. Ninguém. Então, você sempre começa, né, no algoritmo usual, somando as unidades primeiro. Por que a gente começa pelas unidades? Porque, de repente, por exemplo, aqui, 6 mais 9. 6 mais 9 dá 15. Né? Se vocês somarem aí, vocês vão ver que dá 15. E 15, ele tem um
um algarismo que é a dezena, que é o 1, né? E um algarismo que é a unidade, que é o 5. Então, o 1 é dezena, o 5 é unidade. Então, aqui só vai ficar o 5, porque aqui nós estamos só na casa das unidades. E aí, a gente fala, né? Vocês já estão acostumados com isso. A gente sobe 1. Deixa eu fazer aqui num lugar diferente. Vamos fazer aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Vou pegar um lápis. Então, vai lá. 256, 256 mais 209. Era esse o exercício. Mas, vocês estão acostumados a fazer isso aqui já. Então, 6 mais 9 dá 15. Mas lembra que aqui só pode ficar as unidades. Opa, as unidades. As dezenas têm que vir para a segunda. Opa, gente. Segunda ordem aqui. Lembra que a gente tinha falado? São as ordens. Ordem da unidade, ordem da dezena, ordem da centena. Então, esse valor aqui, o 1, eu não vou colocar ele aqui. Tá? Porque ele, apesar dele ter sido veio dessa soma aqui, só fica o 5 que é a unidade. A dezena vem para cá, é o que a gente chama de sobe o 1, né? Então aqui, aí esse 1 veio para a dezena, ele faz parte agora da soma da dezena. Então, 1 mais 5, 6, com mais 0, 6, né? 6 mais 0 é 6. E 2 mais 2, 4. Então a resposta é 456. Vamos voltar lá. Que 456? 465, falei errado. Então é o que deu aqui, 465. Outra forma de fazer é pelo método da decomposição, tá? Como é que funciona o método de decomposição? É parecido com esse, só que você não monta eles assim um em cima do outro. Vamos voltar lá, deixa eu apagar isso tudo aqui. Então, 256 mais 209. Como a tela não é muito grande, eu vou escrever embaixo, tá, gente? Então, eu coloco aqui igual, vou aqui embaixo. Igual. 256 é a mesma coisa que 200 mais 50 mais 6. Então, isso que a gente chama de decompor. Decompor é você transformar um número que tem centena, dezena e unidade em um número só de centena, um número só de dezena e um número só de unidade. Tá? Deixa eu ver se ninguém está me perguntando nada. Não. Vou fazer a mesma coisa com o 209. O 209 é a mesma coisa que 200. Como ele não tem dezena, Opa! A dezena é zero, tá vendo que a dezena é zero? Então, não preciso, eu posso pular a dezena. Então, é 200 mais 9. Tá? Esse é o segundo método de decomposição. Então, eu decomponho tudo e agora eu vou juntar as coisas que são semelhantes. Então, centena com centena, unidade com unidade, dezena com dezena. Então, eu vou colocar aqui. Escrever embaixo, tá, gente? Porque a tela é muito pequena. Vou juntar as duas centenas, uma do lado da outra. 200 mais 200. O 50, ele está sozinho como dezena, porque esse outro número aqui não tinha dezena. E as unidades ficam lá no final. Então, agora, eu vou somar separado. Então, aqui, 200 mais 200, 400. Não precisa montar a conta para fazer isso aí, né? O 50 eu vou deixar aqui por enquanto. E aqui, 6 mais 9, 15. Beleza? Agora, eu vou juntar esses dois aqui, ó. O 50, deixa eu mudar. Vou fazer aqui rapidinho para vocês enxergarem. Eu vou juntar o 50 mais o 15. Por quê? Porque os dois têm dezena agora, tá vendo? Então, eu vou juntar essa dezena aqui do 1 com essa dezena do 5. Então, o 400 eu deixo ele para... Opa! Cliquei o botão errado, peraí. 400 eu deixo ele paradinho. 50 mais 15, 65.
Aí 400 mais 65, 465. Tá, vamos lá. Quais são as vantagens e desvantagens de cada método, né? Porque você pode resolver dos dois jeitos que deu o mesmo resultado. Vocês viram, ó, deu 465, igualzinho. Esse método aqui de decomposição, geralmente ele é bastante usado quando você quer fazer cálculo mental. Que para fazer mental é muito difícil fazer esse algoritmo aqui. Nesse caso, talvez vocês até conseguiriam, porque a conta não é difícil, mas se fosse uma conta um pouquinho mais complicada, aí bagunça tudo. A decomposição ele é um pouco mais fácil de fazer ele mental, porque como você separa cada parte, então você separa as unidades, soma as unidades, você separa dezena, soma dezena, e depois você junta dezena com unidade, aí você vai só juntando. Em vez de ficar fazendo esse negócio, deu 15, sobe 1, aí você esqueceu que subiu 1, sabe? Você vira confuso. Então, esse aqui geralmente a gente usa quando a gente não tem um papel, né? A gente quer fazer cálculo mental na nossa cabeça. Geralmente, esse aqui é um pouco mais simples, da decomposição. E esse algoritmo usual é o que a gente já está acostumado, né? Então, vocês já estão mais que habituados a usá-lo. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Nesse caso aqui, quando eu estou fazendo uma adição, os dois números que eu estou adicionando, eles são chamados de parcela, tá? Na matemática, a gente chama isso aqui de primeira parcela, segunda parcela. E o resultado, a gente chama de soma ou total. Então, quando a gente fala assim, tecnicamente, quando a gente fala assim, vamos fazer uma soma. Não, a gente vai fazer uma adição. A adição que é a operação. A soma é o resultado da adição. Tá certo, se você falar, vou fazer uma soma, eu entendo, todo mundo entende. Mas se for seguir criteriosamente o que significa soma, a soma não é a operação matemática. A operação matemática se chama adição. Por isso que eu coloquei aqui, está escrito aqui em cima, ó, adição. O resultado da adição se chama soma, tá? E aqui parcela. Parcela já é um termo que a gente está acostumado. Por quê? Quando a gente vai fazer uma compra, às vezes de uma coisa que custa muito caro, a gente divide ela em várias parcelas. Então, faz de conta que eu vou comprar um celular de R$ 800 e divido em 10 vezes. Então, em 10 vezes iguais de R$ 80. Por quê? 80 mais 80 mais 80 mais 80, 10 vezes dá 800. Né? Que é o valor total final do celular. Você vai pagar os R$ 800, só que você vai pagar em pequenas parcelas, pequenas partes, tá? Então, a gente já está acostumado com esse número aqui. Então, olha só, perceba que nessa situação, utilizamos a adição com a ideia de juntar quantidades. Então, quando eu tenho duas quantidades e eu quero descobrir o total, eu junto. Então, a ideia de juntar está ligada à adição. Alguém falou alguma coisa? Não. Peraí, a Maria Eduarda falou uma coisa. Mas pela decomposição fica mais complicado. Assim, eu entendo. Eu também, assim, acho mais rápido fazer por esse método que a gente já está acostumado. É o que eu falei, como a gente está treinado nesse aqui, a gente acha esse mais fácil. Mas se desde pequenininho, se fosse treinado a usar esse aqui, você acharia esse mais fácil, por incrível que pareça. E foi o que eu falei, vocês podem escolher. Tanto faz. O jeito que você for fazer não importa. Os dois dão o mesmo resultado, tá vendo? Esse aqui é a dica para aqueles alunos que gostam de fazer, de treinar a cabeça e fazer mental. Ao invés de ficar escrevendo no papel, faz de cabeça. Esse aqui é bem mais fácil. O decomposição. Mas aí fica a critério de vocês podem escolher, tá bom? Não tem nenhuma obrigação de fazer de um ou do outro jeito. É uma fotinha aqui do pessoal lá, 2016, né? Opa, apareceu alguém. Deixa eu ver aqui quem apareceu. Eu ouvi o barulhinho? Ninguém apareceu. Segundo exemplo. Então faz de conta que é outro problema, faz de conta que não tem a resposta aqui, né? Então só ler o problema. O preço de uma TV é R$ 1.350 para pagamento à vista. Todo mundo sabe o que é pagamento à vista? Vocês sabem o que é? Deixa eu ver se eles respondem alguma coisa. Sim. Maria Vitória, você arrisca explicar? Se vocês quiserem falar, a gente pode falar. Vocês não precisam ficar.
Só escrevendo. Geralmente, quando a gente vai pagar, tem dois tipos de pagamento, né? O pagamento à vista e o parcelado. Isso, ó, é quando você pega na hora em vez de pagar em parcela. Isso mesmo, Vitória, Maria Vitória. Então, se eu pagar o valor total de uma vez, geralmente eles dão um desconto. Por quê? Só para vocês entenderem como é que funciona o parcelamento, tá? O que você acha que a empresa vai ganhar? Tipo assim, ela vai te entregar um celular, nesse caso faz de conta que é uma TV, de R$ 1.350 para você e você vai pagar só uma parcela, sabe? É como se você estivesse devendo para a empresa durante um tempão. Então, isso é como se fosse um empréstimo. Ela te dá o negócio e depois tem que devolver o dinheiro. Mas sempre tem um custo para você fazer isso, tá? Então, sabe aquele negócio que a gente chama de juros? Você já deve ter ouvido falar dessa palavra. Então, se você tem um pagamento à vista, você paga um valor. Se você paga a prazo, né? Eles chamam assim, ó, a compra pode ainda ser paga a prazo, significa parcelada. Você paga um valor adicional, um valor extra, tá? Por quê? Porque eles estão te dando o negócio antes de você terminar de pagar. Então isso tem um custo, tá? E aí você paga os juros. Ah, professor, mas tem vários lugares que fazem sem juros. A gente pode conversar sobre isso um outro dia. Que geralmente o que acontece? Essas pessoas que fazem sem juros. É sem juros entre aspas. Porque eles já colocaram juros aí dentro do valor e eles falam que não colocaram. É mais ou menos assim que funciona, tá? Ou, a não ser que eles queiram muito se livrar daquele produto, sei lá, faz conta que é uma grande loja, tipo Carrefour ou um supermercado grande aí. Eu preciso me livrar desse produto porque está chegando um produto novo, eu tenho que e eu tenho para vender o novo, eu tenho que me livrar desse antigo. Aí talvez eles façam uns descontos e tal e dê sem juros de verdade. Enfim, mas não vamos entrar nesse assunto. Então, o preço, vou ler de novo. O preço da TV é R$ 1.350 para pagamento à vista, ou seja, se você dá o valor total na hora. A compra pode ainda ser a prazo, parcelada, financiada em 12 prestações iguais, mas nesse caso o preço sofre um acréscimo, ao termo, a palavra importante aqui, acréscimo de R$ 675, ao preço da TV quando comprada a prazo. Então, lembra que eu falei que tem umas palavrinhas que ajudam, assim? Tem a ideia, que é importante, e tem algumas palavras que ajudam. Sempre quando aparece total, está ligado à ideia de juntar. Então, é adição. Se está falando acréscimo, também pode ter certeza que é uma adição. Então, você vai fazer a adição de novo agora, de 1.350, mais o acréscimo de 675. De novo, tem as duas formas. Pela decomposição e pelo algoritmo usual. Vou fazer pelo algoritmo usual lá no Paint. Deixa eu apagar isso aqui. Então, era R$ 1.350 mais 675. Ó, uma coisa importante. Na adição, não importa a ordem das parcelas, tá? Eu posso inverter aqui, se eu quisesse escrever assim. 675 mais 1.350. Isso eu posso, tá? Não tem problema na adição. Na subtração, tem, tá? Não façam isso na subtração. Mas geralmente a gente coloca o número maior em cima e o número menor embaixo. Vamos fazer a adição. Então a gente começa sempre pela unidade, depois tem a dezena, depois a centena, depois a unidade de milhar. Não precisa ficar colocando essas letras em cima, tá? É só para eu poder explicar aqui para vocês. Então a unidade, 0 mais 5, 0 mais 5 é igual a 5. Dezena, 5 mais 7 dá 12.
Opa, mas esse número aqui, ele tá na, como aqui eu estou somando dezenas, né? Então aqui é 5 dezenas é 50 mais 70, 120. Então esse número aqui é uma centena, esse 1. Então ele está no lugar errado, então a gente não coloca ele aqui, a gente sobe ele, né? Que vocês estão acostumados a falar. Eu vou subir esse 1, colocar ele aqui em cima. Então agora, 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. Opa, de novo, sobe 1, né? Porque deu 10, passou de 10, sobe. 1 mais 1, 2. Então, R$ 2.025. Então, vejam bem, deu o valor certinho, 2.025. Lembrando, essa é uma parcela, essa é uma parcela, esse é a soma ou total, tá? Resultado da adição. A adição foi utilizada com a ideia de acrescentar uma dada quantidade a outra. Então, eu tinha uma quantidade, acrescentei uma outra quantidade para dar um valor. Isso é a ideia de acrescentar. Então, sempre quando tiver a ideia de juntar ou acrescentar, eu faço adição. Então, vocês vão ter que fazer exercício aí no caderno de números de vocês, tá? Esses dois exercícios, copia e responde. Então, a tabela mostra a distribuição de alunos dos 3 turnos de uma escola de acordo com o sexo. Então, no primeiro turno, geralmente o primeiro turno é manhã, tarde e noite. Então, de manhã tem 135 meninas e 120 meninos. De tarde, 120 meninas e 115 meninos. De noite, 105 meninos, 125 meninos. Aí a pergunta é correto afirmar que todos os turnos têm o mesmo número de alunos? Verdade ou falso? Aí você coloca se é verdadeiro ou falso. A escola tem um total de 360 alunos? Verdadeiro ou falso? O número de meninas é maior que o número de meninos? Verdadeiro ou falso? O terceiro turno tem 230 alunos? Verdadeiro ou falso? Então tem que ver qual que é verdadeiro e qual que é falso, tá bom? Segundo exercício, o professor de matemática pediu a 2 alunos que calculassem a soma dos números 2.107 e 5.096. Calcule o resultado obtido por eles. Caio fez 2.107 mais 5.096 e Theo fez 5.096 mais 2.107. Eu acabei de dar a resposta para vocês um pouquinho antes do vídeo, né? Você pode afirmar que isso aqui é verdade? Que não importa a ordem? Aí depois a letra B. Afirmação. A ordem das parcelas não altera a soma. É verdadeiro ou falso? Lembra que parcela são os valores e soma é o resultado. Enfim, façam aí. Se tiverem dúvida, vocês me chamam no particular. Agora eu vou entrar no assunto da subtração, tá? Só mais esse assunto aqui, antes da gente finalizar essa aula. Deixa eu ver o tempo que tá dando já. Vai ficar muito grande. Ali não marca o tempo. Vamos ver aqui o que a Maria Eduarda perguntou. Na conta de menos, o número maior sempre em cima, mas na conta de mais não tem importância. Sim, Maria Eduarda, não tem importância. Pode ser o número maior, o número menor, em cima ou embaixo na conta de mais. Na conta de menos, não, pelo amor de Deus, hein? Na conta de menos tem uma ordem certa. Então, subtração. Subtração também tem algumas ideias por trás da subtração. A gente vai falar de 3 ideias aqui. A primeira ideia da subtração, vamos ler aqui o exercício. Uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeito? Qual que é a ideia por trás aqui? Alguém saberia responder? Fala, Maria Eduarda. Estou vendo que você falou, eu sei. Ué, não vai falar? Então falo eu. É coisa. Ah, peraí, não tá falando. Como
Você não quer falar por áudio? Ou não está funcionando o seu áudio? Acho que não, né? Fala por aí mesmo. Essa é a primeira ideia por trás da subtração, tá? A gente vai ver 3 ideias diferentes aqui. Então, lembrando que a soma, a adição. Isso, ó. São as 3 ideias aqui que a Maria Vitória falou. Comparar, completar e tirar. Então, nesse caso aqui, eu tinha 985 peças, 162 estão com defeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender as com defeito? Não, eu tiro elas. Ó, já falei a palavra, tirar. Se eu tiro, eu estou fazendo menos, tá? Estou fazendo subtração. Então, para resolver esse problema, devemos fazer 985 menos 162. Então, eu vou fazer usando o algoritmo lá. Vamos lá. 985 985, 162 menos. Então, de novo, tem a unidade, a dezena e a centena. Então, começa pela unidade. Eu tenho 5 unidades, tiro 2 unidades, sobram 3 unidades. Tenho 8 dezenas, tiro 6 dezenas, ficam 2 dezenas. Tenho 9 centenas, tiro 1 centena, ficam 8 centenas. Então, o número que vai sobrar de peças sem defeito são 823. Então, 823 peças sem defeito. As outras com defeito vão ser descartadas. Na subtração, nós também temos nomes, tá? E eles são um pouco mais chatos de aprender, mas o mais importante é esse último aqui. O número que vem em cima a gente chama de diminuindo. O que vem embaixo, subtraindo. E o resultado da subtração se chama diferença. Essa palavra aqui, diferença, ela aparece muito, tá? Então é bom vocês saberem. Toda vez que fala de diferença, eu estou falando de subtração. Na matemática, né? Óbvio. Então, ó, nesse caso, utilizamos subtração com a ideia de tirar uma quantidade de outra quantidade. Então, tem uma quantidade, tiro outra quantidade, aí fica o valor. Ó aqui outro jeito que ele fez aqui, ó. Olha que interessante esse jeito aqui. Vou fazer ele com vocês. Então, ó, 985, 162. 985 é a mesma coisa que 900 mais 80, é uma decomposição, tá? Mais 5. E 162 é 100 mais 60 mais 2. Se eu for fazer uma subtração pelo método de decomposição, como é que funciona? Eu tenho 5 unidades. Aí eu vou lá e tiro 2 unidades, sobram 3 unidades. Tenho 80, tiro 60, fica 20. Tenho 900. Nossa, esse zero ficou parecendo um 6. Deixa eu apagar esse zero aqui. Tenho 900. Tiro 100, fica 800. Então, no final, 800 mais 20 mais 3, 823. Lembrando, esse método ele é melhor para quem vai fazer contas de cabeça, tá? Na prática, você usa o método convencional. Esse é o método de decomposição, que ele faz aqui embaixo, tá vendo? Dá o mesmo valor. Segunda situação. No ano de 2018, havia no Brasil 512 parlamentares na Câmara dos Deputados Federais. A Câmara dos Deputados Federais é a instituição responsável pela elaboração das leis. Então, todas as pessoas, esses 512 pessoas que estão lá na Câmara dos Deputados, são os responsáveis por criar as leis do Brasil. Desses parlamentares, 54 eram mulheres e 458 eram homens. Quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que mulheres? Olha só que interessante. Aqui a palavra aparece a mais.
É uma soma isso aqui, gente? É uma adição? Não é, né? Então, às vezes, quando eu coloco a mais, já não é mais, entendeu? É o contrário de mais, é uma subtração. Qual que é a ideia aqui? Eu quero comparar a quantidade de homens tem a mais que mulheres. Então, estou comparando duas quantidades. Se eu estou comparando uma quantidade de homem com a quantidade de mulher, é uma subtração. Então, ó, até coloquei aqui, ó, a subtração, você tem que copiar no caderno. A subtração foi utilizada para comparar duas quantidades a fim de saber quanto uma delas tem a mais que a outra. Então, você faz a conta, do mesmo jeito que a gente tinha feito antes, né? É 458 homens, 54 mulheres. Vou usar o método que a gente está mais acostumado, tá? 458 homens e 54 mulheres. Deixa eu ver se é esse valor mesmo. Então, a unidade primeiro, né? Unidade, dezena, 8 unidades menos 4 unidades. 4 unidades. 5 dezenas menos 5 dezenas, 0 dezenas. E a centena, como eu não estou subtraindo nada, fica 404. Eu tenho 404 homens a mais do que mulheres lá na Câmara dos Deputados Federais. Tá? Em 2018, isso. Esse ano eu não sei quanto é. E a última situação, vamos ler o exercício aqui. A produção mensal de uma olaria é 5.000 tijolos. Então, todo mês eles produzem 5.000 tijolos. Nesse mês, a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda faltam para completar a produção mensal? Então, sempre que eu tiver que completar um valor, eu também faço conta de subtração. Por quê? O que é a completar? É o quanto falta, né? Então, toda vez que eu tenho que chegar num valor que falta, a palavra já diz, falta é menos. Então, eu tenho um valor. Quanto que falta para chegar no valor acima, no valor mais caro? Ah, falta... Aí a gente vai calcular aí. Eu pego o valor maior menos o valor menor. Aí eu descubro quanto que falta. Então, 5.000 menos 3.925. Mil 3.000 menos 3.925. É isso, né? Isso. Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, eu tenho 0 unidades e tiro 5, não tem jeito, né? Depois a pessoa se identifica. Eu tenho 0 unidades e tenho que tirar 5, não tem como eu tirar, né? Porque se eu não tenho nada. Então, eu vou pegar... É como se fosse assim, ó. Eu tenho 0 unidades. Mas se eu pegar uma dezena emprestada, eu vou ter 10 unidades. Vocês concordam? Então, por exemplo, imagina que eu tinha... Vou fazer um outro exemplo aqui do lado. 12 menos 8. O 2 é menor que o 8, né? Então, eu tenho que pegar um valor da dezena emprestado. Aqui fica 12. Aqui diminui 1, né? Fica 0. Então, 12 menos 8 é isso que dá para fazer. O valor de cima tem sempre que ser maior que o de baixo. Tem que ser sempre maior quando eu estou fazendo uma subtração. Tá? Então, como aqui está 0, vou pegar um valor emprestado da dezena. Opa, não tem nada na dezena. Então, eu vou pegar da centena. Também não tem nada. Então, eu vou pegar da unidade milhar. Então, desses, tem 5.000 aqui. Então, eu vou deixar 4.000 e vou pegar 10 centenas. 10 centenas também é 1.000, né? Aí eu tiro uma das 10 centenas, fica 9. Pego 10 dezenas. Tiro uma das 10 dezenas, fica 9. E pego 10 unidades. Então, eu peguei essas unidades lá da unidade milhar, tá vendo? Fui distribuindo para ter os valores necessários. Então, ó, agora eu tenho 10 unidades.
menos 5 unidades, agora dá para fazer, tá? 5, 10 menos 5, 5. 9 dezenas, menos 2 dezenas, 7 dezenas. 9 centenas, menos 9 centenas, nenhuma centena, 0 centena. E 4 unidades de um milhar, menos 3 unidades de milhar, 1 unidade de milhar. Então, esse é o valor que falta, né, para eu completar os 5 mil tijolos lá da produção mensal, né? Então, já produziu 3.925, faltam 1.075 tijolos para serem produzidos. Então, toda vez que tiver a ideia de quanto falta ou a ideia de completar, as duas ideias também é uma subtração, tá bom? Vocês vão ver que agora os exercícios são bem simples de você perceber qual que é um e qual que é outro. Mas quando a gente pegar exercício mais complicado, sabe quando você fala assim, professor, eu sei fazer a conta, mas eu leio o exercício e não sei que conta eu tenho que fazer. É isso que eu quero que vocês treinem. É que vocês entendam a ideia por trás do exercício, e entendendo a ideia, vocês descobrem qual que é a conta. E a conta vocês sabem fazer. Eu sei que vocês sabem. Tá bom? Então, aqui tem mais alguns exercícios. Tem esse exercício aqui. Este aqui. 2, o 4, o 5 e o 7. São 4 exercícios. Todos têm que ser copiados, inclusive as tabelas, tá? No caderno e respondidos. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, ou para a professora Ellen também, não tem problema nenhum. E assim que vocês terminarem, bate fotinho e me manda no privado, beleza? Uma mensagem no privado. É claro, né? Quem é do sexto A, quem é do sexto B, manda para mim. Quem é do sexto C, manda para ela, que ela que vai corrigir. E aí, na quinta-feira, que a gente vai ter aula de novo, eu vou fazer a correção dos exercícios, tá bom? Então, se vocês me entregarem até quinta, vale mais nota. Se entregar depois de quinta, aí eu vou dar menos nota, porque eu já vou ter feito a correção. Combinado? Então, vamos voltar lá pro... Alguém tem alguma pergunta? Peraí, eu não entendi aquele. Eu perdi algumas coisas que a Eduardo falou. Você está separando na decomposição eles em unidade, dezena e centena. Isso, Maria Eduarda. Decomposição é isso, é separar unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezenas de milhar e assim por diante. Isso é decomposição. Eu não entendi aquele. Adição, juntar, isso eu não entendi. Tá. Então é o seguinte, a conta você já sabe fazer, Maria Eduarda. Todos vocês já sabem, eu tenho certeza que vocês sabem fazer essas continhas de adição e subtração. Eu estou insistindo aqui na ideia. Qual que é a ideia de adição? A ideia de adição, voltando lá no começo, é a ideia de juntar coisas. Quando eu junto coisas, eu estou fazendo uma adição. Ou quando eu estou acrescentando algo em uma coisa existente, também estou adicionando. Então, se eu estiver fazendo um exercício e no texto do exercício ele passa a ideia de que ele está acrescentando algo em alguma outra coisa, você já sabe que a conta que você tem que fazer é de mais. Não é de menos, não é de vezes, nem de dividir. Então, é isso que eu quero que vocês tentem começar a fixar na cabeça de vocês. Eu sei que vai demorar um pouquinho, mas é vocês lembrarem que toda vez que o exercício passar a ideia de juntar ou de acrescentar, vocês estão fazendo uma adição. E toda vez que você tiver um exercício que dá a ideia de tirar alguma coisa, estou tirando alguma coisa de uma quantidade, estou tirando uma quantidade lá, de uma quantidade maior. Ou quando eu estou comparando duas quantidades, estou comparando o meu salário com o salário da minha esposa. Quanto minha esposa ganha a mais do que eu? Então, eu vou pegar o valor do salário dela, pegar o meu valor de salário e subtrair. Aí eu descubro quanto a mais ela ganha do que eu. Isso também é uma subtração. E quando eu estou fazendo... tem um exercício que passa a ideia de estar faltando um valor. Eu quero descobrir quanto falta. Para completar, eu estou fazendo uma subtração também.
Mais para frente, conforme a gente for avançando nas semanas, eu vou passar uns exercícios, depois que a gente falar de multiplicação e divisão também, eu vou passar uns exercícios que eu quero só que eu vou querer que vocês identifiquem. Alguns de vocês já fizeram, já. Maria Vitória já fez, mas eu vou passar de novo. Quero que vocês identifiquem, não fazer a conta, não é, o importante é que não é fazer a conta, que eu sei que vocês sabem. É vocês identificarem qual operação matemática vocês estão usando. Se é adição, subtração e assim por diante. Vocês entenderem o exercício, entendeu? Isso que eu não entendi. Tudo bem, Maria Eduarda, a gente vai aos poucos, tá bom? Por enquanto, faça os exercícios que eu passei. E aí, com o tempo, na quinta-feira eu vou fazer a correção e a gente volta a falar sobre isso, tá? Que tá ficando bem comprida essa videoaula. Então, eu vou parar a gravação agora. E aí, essa gravação, eu vou subir ela para o YouTube, não agora, quando estiver tudo pronto, eu vou colocar ela no YouTube e passo o link para vocês, caso vocês queiram revê-la, assistir novamente, tá bom? E passar para os amigos que não conseguiram participar. Então, um abraço a todos e obrigado por terem participado da aula, tá? Espero que tenha ajudado. Quinta-feira, eu vou fazer correção com vocês. Um beijão, tchau, tchau.